Oséias capítulo 2, nós paramos no verso 5, então faremos a leitura a partir do verso 6, Deus é bom. Oséias 2, 6, só fenômenos que prega Oséias, irmãos, que é um grande desafio, viu? Um dos profetas com uma história muito peculiar, e nós temos muito que extrair da história de Oséias. Sabia que o nome Oséias talvez é o mesmo nome transliterado do aramaico para também Josué, e que quer dizer também salvação? Oséias é uma tipologia também desse nome. Um homem que foi levantado para profetizar. Somente ele e o profeta Jonas profetizaram contra o reino do norte, das tribos que se dividiram, o reino norte e sul. Grande parte dessa tribo se perdeu, o que deu origem aos samaritanos. E Oséias é um profeta que contrasta a relação entre Deus e a nação do reino do norte, figurada pelo seu relacionamento com Gomer, a sua mulher, que se tornou ao longo da história uma prostituta. E Deus assim tratou com a nação de Israel, assim usando Gomer em relação a Oséias, na sua infidelidade. E nós estamos agora no capítulo 2, a partir do verso 6, acompanhem comigo essa leitura que diz assim: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Feche os seus olhos, me permita orar por você e por mim e por nós, mais uma vez nesta tarde. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Aqui estamos diante da sua santa e gloriosa palavra. Nós queremos ouvir a sua voz e não a voz apenas do homem. Jesus, me usa por bondade, fidelidade e misericórdia. Que cada um de nós, os que estão presentes nesse auditório, os que nos assistem, sejam encorajados, confrontados e consolados por sua santa palavra. Que teu Espírito Santo, tendo a primazia em nos convencer e nos conduzir ao pleno perfeito do caminho da bendita esperança nessa tarde, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Meus irmãos, nós agora chegamos num ponto da história que nós precisamos ler a história dentro de 3 tempos, dividir essa temporalidade. Nós temos o primeiro conceito do tempo chamado preterista. O que é isso? De fato, o que Oséias está experimentando é um tempo que Deus há de cumprir tudo aquilo que ele tem decretado sobre o reino do norte. De fato, a chamada de Deus em relação ao reino do norte é uma sentença que culminaria em grande castigo, dor e muita desolação em relação à nação de Israel. Nós, quando rebelamos contra Deus, ainda que Ele nos reaproxime do caminho, muitas vezes Deus escolhe a gente trilhar um caminho de muita dor, árido, de muito sofrimento e muitas lágrimas. Mas Deus usa a sua pedagogia para tratar o seu povo, para alinhar as veredas, tirando os espinhos. A nação de Israel está completamente endurecida, está completamente dominada pelo sentimento da idolatria, abandonando o Deus da provisão,
o Deus que libertou os seus pais da escravidão. Eles se esqueceram completamente do poder de Deus sobre os egípcios, que os permitiu atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos. Deus havia sustentado tanto o reino do norte como do sul em provisão constante diária. Mas eles, endurecidamente em seus corações, estão mais uma vez se voltando aos seus postes ídolos chamados Balaíns. Haviam cultos que eram oferecidos a estes postes ídolos. Alguns sacerdotes de Baal a essa altura sacrificavam até mesmo os seus próprios filhos. O período que Oséias está cerceando toda a trajetória bíblica é entre o período 750 e 710 antes de Cristo. Um período de muita sequidão espiritual. Afinal, a nação de Israel está obstinada em adorar ao Deus que não é Yahvé. E o tempo todo Deus está se mostrando misericordioso. E uma das coisas que mais o Senhor detesta é quando Ele prospera, abençoa, livra, sustenta os nossos caminhos e nós não o reconhecemos. Por isso o tema da mensagem desta tarde é: reconheça ao Senhor. Ele começa dizendo: por isso bloquearei o seu caminho. O caminho da nação de Israel aparentemente estava em um caminho próspero. Os reis que haviam dominado o reino do norte, ainda que não temiam a Deus, eles estavam experimentando um período de providência e prosperidade. É isso que muitas vezes o inimigo tenta mudar a perspectiva. É como se o próprio inimigo estivesse prosperando aqueles a quem Deus sustenta. E ao invés de devolvermos o crédito, o louvor a Deus, atribuindo as causas, aos méritos, às nossas habilidades, a nação de Israel está experimentando do poder da providência de Deus e atribuindo os caminhos verdejantes a Baal. E isso está irritando a Deus. Não é que Baal está prosperando, é que uma promessa de Deus liberada a Jacó entre os seus filhos daria à nação de Israel prosperidade por onde eles andassem. E eles estavam associando os caminhos largos, os montes outeiros, verdejantes, as campinas, os regos com os lagos, atribuindo como se Baal fosse a provisão. Havia dentro dessa mitologia chamada pagã, onde os seus deuses eram chamados de Deus do caminho, Deus da luz, Deus do sol, Deus da água e da prosperidade. Então, se Israel estivesse experimentando bonança, eles devolviam esse louvor a Baal. Imediatamente Deus leva Oséias para profetizar contra a nação de Israel, dizendo: onde eles estão devolvendo a glória aos postes ídolos, eu irei cercá-los. E ele começa dizendo: por isso bloquearei o seu caminho. Deus estava decidido em fechar as portas da prosperidade para o reino do norte, já que eles estavam atribuindo aquela providência, o vencer as pelejas a Baal. Deus então decide tirar a força do arco do reino do norte. Quando nós não devolvemos a glória para Deus, Deus fecha a porta. Quando Herodes não quis devolver a glória para Deus, virou comida de bicho.
somente a Deus todo louvor, somente a Deus toda glória. Quem que te curou não foi a oração da irmã do coque, quem que te salvou não foi a pregação do fulano de tal. Quem te curou foi Deus, quem te salvou foi Deus, quem te sustenta é o Filho. Então dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus jamais dividirá a sua glória com os homens. Aliás, ninguém pode roubar ou intentar roubar a glória de Deus. Por isso, Jesus sendo o caminho, Ele está aqui sendo apontado por Deus, desde as páginas veterotestamentárias, dizendo: o caminho que eu abri, Israel, eu também posso fechar. A água que eu dou, eu posso fazer os ribeiros secarem. O pão que vocês experimentaram lá no deserto, descendo do orvalho maná, eu posso fazer apodrecer. Isso tudo é a forma de Deus chamar a atenção de Israel. Chora, Israel, no seu lugar. Israel precisava reconhecer: irmão, quando Deus está fazendo, Deus quer que nós olhemos para Ele e proclamemos: Senhor, foi o Senhor quem fez por nosso intermédio. Só lhe deu glória, somente a Deus toda glória. E por isso Deus está decidido em entrar como uma carreta desgovernada, bloqueando os caminhos do Reino do Norte. Vocês conhecem as arestas, os atalhos dos ribeiros, do deserto de Neguebe, da entrada de Jericó. Eu estou bagunçando a perspectiva geográfica de vocês. Eu vou bloquear o caminho, para que vocês entendam. Irmãos, parece que quando a gente chega no fundo do poço é o fim. Na verdade não. Deus às vezes permite a gente chegar no fundo do poço, porque só chegando no fundo do poço, o único caminho é olhar para cima. E a nação de Israel está destemperadamente esticando a corda da misericórdia, suscitando cólera, voltando-se aos postes ídolos. Eu cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o caminho. Deus está dizendo: eu vou deixar a nação de Israel confusa, igual eu deixei os meus filhos no deserto. O caminho que deveria demorar apenas 40 dias, durou 40 anos como um labirinto. Você já se percebeu perdido muitas vezes na sua vida, em alguma etapa? Jesus, eu não estou sabendo aonde que é a porta da entrada, ou sequer da saída. Estamos completamente perdidos. Sabe por que às vezes nos sentimos perdidos em momentos da nossa história? Porque não estamos devolvendo a glória a Deus, ou reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Saiba que foi Ele que proveu. Irmão, isso mexe tanto com Deus. Quando nós achamos que somos bons o suficiente como a nação de Israel, Ele cercou o caminho de Israel, a ponto de deixar o Reino do Norte perdido. E aqui, esse é o primeiro tempo preterista. A nação de Israel ficou realmente perdida diante dos assírios. Tempo que se cumpriu. O segundo, ou a segunda dimensão do tempo, é da perspectiva de Gomer. Assim que Gomer começou a se adulterar com seus amantes, ela se perdeu no caminho do adultério. Ela tornou-se, como diz as Escrituras, uma vadia perdida. Esse é o termo que é utilizado.
uma mulher da vida entregue aos braços dos seus amantes, perdida. É aquela pessoa que vai buscando o prazer, tentando encontrar o deleite e segurança, e de braço em braço, de ombro a ombro, de prazer em prazer, ela nunca consegue encontrar o seu protetor ou resgatador. Gomer está completamente perdida. Esse é o segundo tempo. Mas o terceiro tempo da profecia tridimensional é a perspectiva eclesiástica. A igreja que se prostitui é uma igreja que caminha em caminhos perigosos. Ela se perde nas suas próprias heresias. Ela troca aquilo que é santo pelo apetite do que é profano. Ela bagunça a forma de adoração, e você começa a atribuir às coisas o poder ao invés de Deus. Então a toalha cura no lugar, o martelo opera a justiça e não o Senhor da glória, o suor do apóstolo, o cinto de não sei aonde, o óleo de Israel, e a igreja vai se perdendo no seu terceiro tempo, como Gomer nos braços do seu amante. Assim a igreja moderna pode se perder na sua própria idolatria, quando o homem toma a centralidade da glória de Deus e não reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Então você vê igrejas hoje que não tem mais nome de igreja, tem a foto de um pastor no muro da igreja. Esses são os três tempos narrados aqui que a gente pode fazer essa conjectura. No 7 ele diz: ela correrá atrás dos seus amantes. Gomer dependia do prazer, ela buscava por isso em humilhação. Israel estava buscando os Balaíns em humilhação. Eles tinham olhos, mas não viam nada. Eles tinham mãos, mas não pegavam. Não livrava Israel. E Israel insistia em correr atrás desses postes ídolos, que nada podia fazer pela nação de Israel, porque eles estavam sucumbidos pelo domínio assírio, correndo atrás de humilhação. Quando nós estamos perdidos em idolatria, nós corremos atrás da humilhação constantemente. Perdidos, desorientados, é humilhação em todos os lugares e tempos. No trabalho, no casamento, na família, na igreja, talvez porque o Senhor cercou os nossos caminhos. Isso nos mostra Deus desejando tratar com a nação de Israel. E a nação de Israel precisava reconhecer o Senhor, e quanto mais o Senhor cercava, mais obstinado estava o coração de Israel. Voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Depois que Deus cercou a nação de Israel, depois que Gomer reconheceu que os amantes não poderiam dar o prazer que somente Oséias dava, é aí que ela percebeu: eu estou aqui traindo meu marido, enquanto eu tinha proteção em casa. Eu estou me humilhando pelos meus amantes, e quanto mais eu vou atrás deles, mais eles me chutam para fora. É por isso que agora Gomer sente no seu coração o desejo de voltar ao caminho dos braços seguros de Oséias. Assim Deus queria que a nação de Israel voltasse para ele e abandonasse os seus Balaíns. Quando Deus quer que nós o reconheçamos como único e suficiente Salvador, Ele permite por muitas vezes nós passarmos por muitas aflições e humilhação.
é Deus permitindo para te trazer de volta. Nós não falamos constantemente, fulano veio pela dor, chegou aqui na igreja humilhado, mas é Deus sustentando o curso da história. Antes você humilhado, mas sendo reencontrado, do que você feliz e perdido. Deus está atraindo, e Gomer reconheceu: voltarei a estar com meu marido. Isso também nos mostra que a vida do pródigo que voltou, mas a bondade não estava no coração do pródigo, mas do amor do pai que o tempo todo estava esperando por ele. Quem é que aceitaria, irmãos, uma mulher adúltera como foi Gomer? Constantemente ela caía. Haja paciência, haja amor. Essa mulher não me ama, ela já me traiu com um, com outro, eu perdi as contas. Eu chego na rua e eles já estão falando de mim, a minha vergonha aumenta. Mas quando Gomer decide voltar, Oséias está pronto para amar a sua mulher. Assim Deus estava pronto para restaurar a Israel. Esse é o amor de Deus para com o seu povo. Mesmo você e eu caindo, Ele nos levanta. A gente retrocede e Ele mantém os nossos pés na sã doutrina. A gente abandona a santidade e Deus mesmo assim nos santifica, para que permaneçamos em santidade com Ele. A gente vai embora e Deus vai atrás de nós para nos atrair. Ela não reconheceu que fui eu. Gomer não estava reconhecendo a provisão que Oséias proporcionava para ela e para o seu lar, e preferiu a grama do vizinho se adulterar. Israel intentou em pensar que a provisão do trigo era desses deuses, e Deus dizendo: não, eu sou a provisão sobre vocês. É tão triste quando uma pessoa está experimentando um momento de bonança e não reconhece que foi Deus, e ela acha assim: como que não tenha sido eu tão habilidoso assim? As horas extras, se eu não tenho aquela expertise, se não é o meu MBA, o meu mestrado, ou seja, tudo que eu conquistei é pelos meus próprios méritos. E Deus dizendo: não, Senhor, o que você conquistou é pelos méritos do meu filho, que agiu com misericórdia sobre você. Então o que Deus quer que nós façamos? Devolvamos a glória para Ele quando levantarmos o diploma para cima, quando entrarmos para dentro de uma porta de trabalho abençoada, a gente reconhecer: Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha casa. O Senhor tem me livrado do vale da sombra da morte. O Senhor me curou, o Senhor me sarou. Tudo tem a ver com o Senhor, como o pastor Jean orou aqui logo cedo, dizendo: irmão, é tempo da gente reconhecer que tudo veio de Deus e precisamos devolver para Ele. Às vezes passamos tanto tempo sem agradecer, e Deus queria tanto que a gente parasse um dia para ser tão gratos. A nação de Israel tinha o costume passado de levantar altares ao Deus Yahvé, mas agora não. Ao invés de devolver a glória a Deus, eles estão cultuando os bezerros, os pedaços encharcados de ouro, as madeiras. Quem te curou foi Deus.
Quem te salvou foi Cristo. Quem te deu livramento foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não foi o fato de você orar, não foi o fato de você buscar, foi Ele. Então reconheça o Senhor. Ele desejava que Israel reconhecesse. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, a alegria e o azeite, a provisão. A nação de Israel, quem a cobriu de ouro e prata. Irmãos, uma vez nós estávamos fazendo um GC, uma casa muito grande, uma grande mansão, e a moça sempre dificultava os GCs na casa dela, colocava vários empecilhos. Um dia eu parei ela e disse assim: se a senhora continuar fechando a porta da sua casa para o Evangelho, Deus toma a casa da senhora, porque a casa não é sua, é de Deus. Ela regalou o olho e falou assim: como assim, pastor? É isso? Se Deus abriu a porta da sua casa para o Evangelho, é porque Ele sabe do propósito que tem aqui dentro. Irmãos, Deus deu casa nova, não teve um culto lá dentro. A nação de Israel estava achando que Balaim tinha a ver com a provisão. Não, era Deus sustentando o curso da história do Reino do Norte. Quantos livramentos fizera Deus em nosso favor. Irmão, tem livramento que Deus nos dá que a gente nem sabe. Achamos que atrasando no caminho, quando nós pegamos engarrafamento, perdemos o avião, o voo, perdemos alguma oportunidade, às vezes é Deus cuidando de você sem você sequer saber. E uma das coisas que mais irrita Deus é uma boca dura e um coração ingrato. Deus é só ovo, não tem um bife acebolado. E às vezes Deus tem sim pensado, tem gente que nem ovo tem. Reconheça o Senhor. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer. Ou seja, Israel estava plantando, mas Deus não deixaria Israel colher. Nós trabalhamos, mas outros que colhem esses frutos, para que nós não nos gloriemos na semeadura, mas naquele que faz a semente crescer e frutificar. Para que a gente não ache que somos bons durante o processo, o tempo todo Deus tem que tirar o nosso pé de barro, mostrar qual é o nosso lugar, a nossa dependência. Irmão, se tem um povo que tem mania de crescer uma crista, é a humanidade. Ela rapidamente quer roubar o pedestal ou tomar a glória de Deus, dizendo tudo tem a ver com os homens. Não, Cristo é o centro da igreja, Cristo é o Senhor da história, a pedra principal, o autor, o consumador da fé. Ele dá, Ele tira, Ele levanta, Ele abate, Ele é aquele que nos guarda, ainda que os sentinelas estejam dormindo. Reconheça. Eu vou levar o trigo e o meu vinho quando ficar pronto. Ou seja, o tempo da efervescência de um vinho, para que ele fosse curado, Israel não iria experimentar o doce sabor das uvas. É assim, irmão, quando nós estamos plantando, mas não com o coração em Deus, na hora de colher, Deus toma o fruto da nossa mão, e a gente fica babando. Deus, por quê? E Deus de cima olhando para Israel: por que, Israel? Porque esses deuses que você levantou está suscitando a minha ira.
Eu dei para você a provisão e você não reconheceu. Eu livrei os seus filhos e você não reconheceu. Eu sustentei vocês no deserto e você não reconheceu. Eu dei água para você sobre a rocha e você não reconheceu. Eu coloquei uma coluna para proteger vocês do frio do deserto e vocês não reconheceram. Eu abri o mar vermelho, eu tirei você do UTI, eu te dei livramento, te tirei da boca de fumo, te salvei e mesmo assim você não reconheceu. Por isso eu estou tirando a alegria do seu rosto, Israel. Olha só o que Deus ainda diz para Oséias falar com a nação de Israel e com a sua mulher: arrancarei dela minha lã e o meu linho, já que ela quer ficar nua, ela vai andar agora pelada. Vai, Gomer, já que você quer amar os seus amantes, fique nua, mostre a sua vergonha. Assim estava Israel diante de Deus, desnudada. Foi assim que Deus encontrou Adão e Eva, nus, envergonhados. E o religare nasceu quando o homem tentou se cobrir. Para que não tivesse a segunda opção, Deus tirou a lã. Não vai ter nem como cobrir a vergonha. Vocês não me reconheceram. Ah, irmão, quando não reconhecemos o fruto do penoso trabalho em devolver para Ele as primícias, Ele toma o resto. Quando não reconhecemos a provisão da saúde, Ele toma. Pois agora vou expor a sua lascívia, ou seja, a sua sensualidade, Gomer, diante dos olhos dos seus amantes. Israel seria envergonhada diante dos assírios, que zombavam dos deuses deles. Clamem o Yahvé, e colocavam a estátua de Baal no meio do arraial de Israel. Os assírios castigavam com duras penas o reino do norte. Saltem de alegria! E eles tinham que acender a fogueira aos Balaíns, e eram duramente envergonhados. Ninguém as livrará da minha mão, irmão. Quando Deus decide pegar uma pessoa, ninguém que possa tomar das suas mãos. Acabarei com a sua alegria e com as suas festas anuais. As festas desde o êxodo, do tempo do Egito, que deveria ser preservada, estava trocando o propósito. Eles deveriam guardar a Páscoa, a festa do tabernáculo ou das semanas, e eles estavam se esquecendo, e no meio da festa do tabernáculo, eles também estavam levantando altares aos Balaíns. Sabe quando nós cultuamos a dois Senhor? É ceia no domingo, e o resto da semana inteira é os nossos cultos aos nossos outros deuses. É celebração em um dia, e o restante dos outros dias, idolatria, prostituição, sensualidade, lascívia, vergonha. As luas novas e os seus dias de sábado, aquilo que era para ser santificado, nem isso mais a nação de Israel está fazendo, e muito menos Gomer fazia em se separar mais para Oséias. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras. Deus sacudiu as estruturas da nação do Reino do Norte. Segundo ela, foram pagamentos recebidos de seus amantes. Depois que Gomer se prostituiu, ela recebeu algumas coisas. A nação de Israel estava entendendo que pelo sacrifício a Baal,
a terra estava sendo próspera, e Deus disse: vocês estão tratando isso como pagamento de Baal? Eu vou tirar a figueira e vou destruir a videira. Toma um emprego. A gente acha que é o diabo que tira emprego dos outros, só a gente para pensar assim, mas às vezes é Deus que fecha a porta. Tiago, mas como assim? Deus não tem prazer no desempregado? Não tem. Mas antes desempregado crente do que empregado e descrente. Antes a pé e vindo para o culto do que com carro importado e indo para as baladas. Irmãos, e essa matemática não fecha. Porque quanto mais tentamos forçar a prosperidade, quando não devolvemos a glória a Deus, mais Deus faz com que cada prata e ouro caia em um sactel furado. Quanto mais dinheiro no bolso, mais vazio fica o outro. Enfadonho se torna o trabalho, exaustivo a vida daquele que não teme o Senhor. Ele trabalha pelo ouro e pela prata e não consegue desfrutar um cetil sequer de cada um desses talentos. Por isso que com pouco com Deus é muito. Os 5 pães na mão de Deus e de Cristo prospera, alimenta uma multidão. Vocês estão aqui? A nação de Israel estava sendo enquadrada por Deus. Os animais selvagens seriam devorados. Eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Irmão, se tem uma coisa que Deus não esquece, é da nossa idolatria. Não esquece. Ele se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos amantes. Gomer se prostituía, perfumava e ia buscar por prazer. Assim era a nação de Israel com seus deuses, e Deus dizendo: está guardado. Você parou de ir no culto? Correria, né? Sabe como é que é, né? Sei. É por isso mesmo, eu sei como é que é. É porque a gente não tem coragem de falar. É porque a gente está adorando outros deuses. Antes, se a gente tivesse coragem. Eu parei de ir no culto porque eu não paro de cultuar Mamon. Eu parei de ir no culto para cultuar o Deus da beleza. O meu negócio agora é espelho, ser fitness só. Aí não está dando tempo de ir no culto. Tem tempo de ir para o crossfit, para natação, musculação, corrida, bike, faz de tudo, só não tem tempo para ir para culto. Deus não se esqueceu. Pode ir. E foi atrás dos seus amantes. Mas de mim, diz o Senhor, ela se esqueceu, declara o Senhor. Oséias olhou e viu a sua mulher indo embora, cheirosa e sensual. Imagina, irmão, o marido sabendo que a mulher está saindo de casa para atrair ele. Você perdoa quando ela voltar? Perdoa? Com o cheiro da prostituição, cabelo todo atrapalhado, você deixa ela deitar com você após esse ato libidinoso? É assim que a nação de Israel estava fazendo com Deus. E às vezes é assim que a igreja também faz com Jesus.
somos capazes de deitar em duas camas, a sagrada e a profana. Somos capazes de cantar a Deus e aos demônios. Dançamos com Ele no domingo, mas descemos até na boca da garrafa com os outros deuses durante a semana. Mas no verso 14, graças a Deus. Por que nós devemos reconhecer Deus? Portanto, agora eu vou atraí-la, levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Oséias gritou para Gomer: amada, mulher virtuosa, volte. Deus foi atrás da nação de Israel, mesmo sabendo que Israel havia se desviado. Deus ainda disse: há misericórdia em mim. Mesmo o Senhor Jesus sabendo da infidelidade da igreja, Ele ainda insiste em nos amar. Ele ainda pacientemente nos toca por sua graça irresistível. Ele ainda sopra nos ouvidos o nosso nome, dizendo: Tiago, você é o meu filho, volta. Mesmo experimentando prostituição, Deus ainda diz: eu ainda te amo, eu ainda cuido de você, você é minha amada. Eu vou falar com carinho, e ali devolverei a ela as suas vinhas, e o farei do vale de Acor, ou vale da luta, dos problemas, uma porta de esperança. Oséias está dizendo para Gomer: Gomer, eu te perdoo. Deus está dizendo para o reino do norte: eu te perdoo. E Jesus está dizendo para a igreja: eu te perdoo. Fica de pé no seu lugar. Os textos seguintes diz que Deus tiraria da boca do reino do norte a menção a Balaim. Como? Não mais pela lei mosaica, mas através de uma profecia de Jeremias, que ele faria uma nova aliança, não mais no sangue de um cordeiro, mas do único cordeiro que tirou o pecado do mundo. Para que ele tire os deuses do nosso coração, necessário foi ele verter o seu sangue por nós. Ele entregou a sua vida por nós, e por isso eu e você agora podemos receber os elementos da ceia, porque há uma nova aliança sobre nós. Nós não cultuamos mais aos Balaíns, mas o único Deus vivo. Através do seu sangue, o nosso coração foi regenerado. Receba os elementos da ceia como sinal do amor de Deus por nós, que muitas vezes somos tão infiéis. Você está segurando o vinho representado pelo suco de uva, que representa o sangue que foi vertido, o pão da comunhão. Deus nos reaproximou em Cristo Jesus. Ele nos chamou de volta.